Gente, hoje na continuação aqui da nossa série de sermões no Evangelho de Marcos, nós vamos pegar o episódio relatado aí no capítulo 7, dos versículos 24 a 30, mas nós vamos utilizar do texto de Mateus. Então a gente vai pregar em Marcos usando Mateus, entendeu aí, né? Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28. A gente já falou algumas vezes que Mateus muitas das vezes é mais específico no seu relato. Muitas das vezes Mateus, ele, por ter sido cobrador de impostos lá, ele é mais exato, né? Então, alguns relatos, Marcos, por ter ouvido de Pedro, talvez não é tão preciso como Mateus. Então hoje a gente vai usar aqui o texto de Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. Eu queria que você permanecesse em todo o tempo com a sua Bíblia aberta, acompanhando, para que você não perca aí o fio, né? Mateus 15, do 21 ao 28, fala o seguinte: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê discernimento para compreender, Pai, aquilo que é a Tua verdade revelada aqui, Pai. Que isso possa fazer sentido, Pai, para a nossa vida. No nome de Jesus, amém. Então, gente, no episódio passado nós vimos Jesus respondendo os questionamentos dos fariseus e dos mestres da lei sobre o cumprimento das tradições judaicas. Vocês lembram que eles questionaram por que os discípulos não lavavam as mãos ali antes de comer. E Jesus, ele responde aquele questionamento ali, enfatizando que o que sai do homem é o que torna ele impuro e não o que entra. Então, tipo assim, não tem nada a ver lavar a mão para se tornar impuro. Por quê? Para se tornar puro. Porque o que está dentro de nós já é impuro. Então, o que é impuro de verdade não é o que entra, mas é o que sai. Porque ele tá enfatizando aquilo que é a corrupção do nosso coração. O coração humano é corrupto, então tudo que sai, que vem do coração, né, nos torna impuro. Entendeu? Então, depois disso, o texto que a gente acabou de ler aqui vai dizer que, saindo daquele lugar, depois que Jesus esteve ali naquela casa e esteve naquele diálogo ali com os fariseus, com os mestres da lei, com a multidão, com os discípulos, quando ele saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom são duas cidades que estão situadas ao lado norte da Palestina. A gente sempre fala que a cidade, a região onde Jesus está predominantemente ali atuando é a região ali do Mar da Galileia, é Cafarnaum, é aquela região ali que, se você olhar no mapa, assim, imagina um mapa quadrado, está na parte um pouco acima da parte do meio, né, do mapa, e um pouco para o lado esquerdo. Então essa região aqui de Tiro e Sidom está um pouco mais para lá, na verdade está na extremidade do lado esquerdo do mapa ali. Então ele está na margem ali do mar Mediterrâneo. Aquilo ali é o mar Mediterrâneo e Tiro e Sidom estão naquela margem ali do mar Mediterrâneo. Essas cidades aqui, Tiro e Sidom,
elas pertencem a uma região, aquela região ali na margem, onde estão situadas essas cidades aí, é chamada de Fenícia, a região da Fenícia, que para aquele mundo antigo ali, é uma região com muita importância e muita influência por causa do comércio marítimo. Eles estão ali na beira do mar Mediterrâneo, então tipo assim, tudo que está na beira do mar, por exemplo, quem mora na beira do mar tem mais grana, quem mora aqui no Bom Jardim que está muito longe do mar já não tem tanta, né? Então sempre as coisas que estão perto do mar tem mais predominância, tem mais visibilidade, e essas duas cidades também eram assim, porque elas estavam ali na margem do mar Mediterrâneo, e tinha muita influência por causa do comércio marítimo. Inclusive essas duas cidades aqui, Tiro e Sidom, que o texto cita, elas acabam sendo as cidades mais importantes dessa região, porque elas são as mais desenvolvidas, assim, na questão econômica, essa coisa toda. Existem outras cidades nessa região, mas Tiro e Sidom são as mais importantes, porque são mais desenvolvidas. Então, religiosamente falando também, essa região é uma região gentílica. Lá, o que significa? Não existe predominância judaica nesse território. Ali é um território de gentios. A gente sabe muito bem que gentios são todos aqueles que não são judeus, né? Então, Jesus ele vai até essa região, e quando ele chega lá, o texto fala que uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então o texto está dizendo que a mulher que foi ao encontro de Jesus, ela era cananeia, natural dessa região. Isso porque as terras ali dos cananeus, e esse termo cananeu vem de origem de Cã, filho de Noé. Lembra de Cã, né? Aquele cara lá que viu o pai nu e foi espalhar o negócio, né? Esse mesmo cara aí. Então, os cananeus, eles têm origem em Cã, né? Filho de Noé. E depois do exílio lá do Egito, esse povo, os cananeus, aquela região, aquelas terras ali, elas foram exterminadas pelos israelitas. Então, como aquelas terras foram exterminadas, se fizeram novas cidades ali, foram se renovando. Então agora essa região não é mais a região dos cananeus, é a Fenícia. Só que existem muitas pessoas que estão ali que ainda são de origem dos cananeus, entendeu? Porque é a origem ali daquela região. Essa região atualmente é a região do Líbano. Então a gente viu aquele episódio que aconteceu lá no Líbano, né, recente, tá, aquela explosão. É naquela região ali mesmo. Esse relato aqui está ali naquela região. Então o fato é que essa mulher cananeia aqui, ela vem gritando até Jesus. E a maneira como essa mulher ela se refere a Jesus aqui, gente, é bastante interessante. Primeiro, ela chama Jesus de Senhor. Ela já chega Senhor. E a gente sabe muito bem o que essa palavra significa, Senhor, né? Já é algo para a gente observar. Segundo, porque ela se refere a Jesus como filho de Davi. Gente, um gentil não se refere a Jesus como filho de Davi, porque ele não sabe dessa informação. Digamos que essa mulher aqui, ela está agindo como uma judia, entendeu? Ela é gentia, mas ela está agindo como uma judia, porque ela está se referindo a Jesus primeiro como Senhor, né? Não que o judeu se refere a Jesus como Senhor, porque ele, né, não se refere. Mas filho de Davi já é uma expressão que os judeus vão usar, entendeu? Isso aqui já nos mostra que essa mulher, de alguma forma, ela conhecia Jesus. De alguma forma, ela tinha mais informações sobre Jesus do que o comum. Mais do que não, aquele cara que está andando por aí, está fazendo umas bruxarias aí, cura a galera, e expulsão dos demônios, uma coisa muito rara aí. É mais do que isso que ela está sabendo de Jesus. Biblicamente, se atribui o termo aí, filho de Davi, pela descendência humana, né, que Jesus tem diretamente da linhagem de Davi, né, e também pela promessa de Deus, que Deus fez a Davi
sobre a descendência de Davi iria reinar para sempre. Né? Quando a gente vai ver isso lá no Salmo, a gente vai... Se você não tiver um panorama assim da Bíblia, você vai ficar, caraca, mano, a descendência de Davi vai reinar para sempre. Vixe, a galera que vai vir depois... Não, ele está falando de Jesus ali. A descendência de Davi vai reinar para sempre. É tanto que Jesus ele nasce na cidade, a mesma cidade de Davi, né? Então, ele está se referindo ali a Jesus como o Messias. Então, a mulher aqui, ela se refere a Jesus como Senhor, como filho de Davi, e lhe pede que ele tenha misericórdia dela. E aí, ela explica o porquê dela precisar ali do favor de Jesus, da misericórdia de Jesus. Ela fala o seguinte: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então essa mulher, ela quer a misericórdia de Jesus porque a filha dela tem um problema ali. Ela está endemoniada e ela está sofrendo muito por causa do demônio. Porque o demônio faz com que... Lembra lá do cara lá que vivia aprisionado? Porque não era só um demônio, era uma legião. Quando Jesus expulsa a legião do cara, o cara se transforma em uma outra coisa. Ele retorna para a sociedade, ele retorna para a família, muda toda a vida. Por quê? Porque o espírito maligno, né, a gente não costuma falar disso, mas existe, gente. O mundo espiritual existe positivamente e negativamente. Isso destrói as pessoas, faz com que as pessoas sofram. Então, a indagação aqui, a súplica, na verdade, da mulher em relação a Jesus, a misericórdia de Jesus sobre ela, é porque a filha dela está endemoniada e está sofrendo muito. Gente, nós só pedimos ajuda para quem nós reconhecemos que pode nos ajudar. É ou não é? Tu vai chegar, por exemplo, você tem um problema com álcool. Você vai chegar para um bêbado e pedir ajuda? Não, né? Por quê? Senão vocês vão morrer abraçados, né? Os dois ele abraçados, né? Vamos se ajudar aqui, vamos se ajudar no meu bar, bebendo. Não, entendeu? Porque nós só pedimos ajuda para quem nós reconhecemos que pode nos ajudar. E essa mulher aqui, ela está indo aonde? Na fonte certa, na fonte exata. Ela está indo onde ela sabe que ela vai alcançar aquele favor que ela tanto precisa. Mas aí a reação de Jesus a isso aqui não foi o que se esperava naquele momento. O texto fala o seguinte: mas Jesus não me respondeu palavra. Mas Jesus insensível, né? A mulher ali clamando, Jesus fez de doido, ó, a gente falando. Jesus fez de doido, não respondeu nada. E aí o texto fala: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Então Jesus não respondeu nada para aquela mulher. E a reação aqui dos discípulos, diante daquela situação ali, onde a mulher está gritando atrás de Jesus e dos discípulos ali, está além do incômodo natural. Os discípulos não estão só incomodados porque a mulher está gritando. Tipo assim, que coisa chata, a mulher gritando. Fala baixo, mulher. Está além disso. A preocupação deles aqui está além desse incômodo natural. Por quê, gente? Essa mulher, a gente já falou, a gente já tem uma informação sobre ela. Ela é o quê? Gentia. Essa mulher é gentia. E os discípulos, pelo menos os mais de perto, os que caminham com Jesus ali mais aproximadamente, eles são judeus. Então, os judeus, eles não gostam dos gentios. Os caras andam com Jesus, estão aprendendo sobre o reino de Deus, mas ainda assim existem muitas barreiras que eles precisam quebrar. Assim acontece com a gente. A gente ama Jesus, diz que ama Jesus e odeia o próximo. Olha que legal! Bem encaixadinho, né? Tudo a ver. E aí a gente vai ver João falando: aquele que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso e nunca viu a Deus. Entendeu? Então, é isso aqui que a gente vê. Os judeus, eles não gostam dos gentios. Então, a parte desse incômodo aqui dos discípulos é por barreira cultural mesmo, por preconceito, por rincha, né? Como é esse termo que a galera usa aí? Ranço, né? Aí tá Apela, né? Mas é esse daqui mesmo. Ranço. Aí, que paia. Tem que usar esse termo mesmo, porque era tão paia
que era isso aqui mesmo. Era uma barreira totalmente cultural. Eles não se bicavam, como diz. E aí Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus tanto está se direcionando aos discípulos, como ele está se direcionando à mulher. Não diretamente, mas para que ela entenda. Jesus foi enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus está se referindo aqui à missão primária do seu ministério, que foi destinada aos judeus. A gente sabe que Jesus primeiro ele veio aos judeus. Jesus, quando a gente vê o relato de Jesus saindo da região de Cafarnaum e indo para o lado das Decápolis, onde ele encontrou aquele cara que estava possuído ali de uma legião, aquela região é a primeira vez que Jesus ele atua fora do território judaico. É a primeira vez que Jesus faz alguma coisa para os gentios, entendeu? E a gente entende muito bem que aquela vez que Jesus fez isso, ele está abrindo as portas para um outro mundo, para um outro universo. A igreja de Cristo, ela começa a avançar a partir daquilo ali. A partir do momento que Jesus ele expande o seu ministério, que primariamente foi para os judeus e que agora está se direcionando também aos gentios. Mas o fato é que a missão primária do ministério de Jesus foi para os judeus. Foi para os judeus, né? Isso é fato. Jesus inicia o seu ministério de ensino pregando aos judeus, né? Mas aqui a ênfase de Jesus em falar sobre o seu chamado aos judeus é testar a fé daquela mulher. É como se chegasse alguém na sua casa pedindo comida e você falasse assim: infelizmente não posso te dar. Sabe por quê? Porque eu só dou comida para um determinado grupo, né? Eu não posso porque eu me privo aqui, só dou comida para esse público aqui. Só que essa pessoa, se ela realmente estiver com fome, se ela quiser realmente comer ali, ela vai demonstrar de alguma forma. Ela não vai, então beleza, tchau, vou em outro lugar. Se ela realmente estiver com fome, ela vai insistir. E é aí onde você vai chegar na sua análise sobre aquela pessoa. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Não, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher, ela é gentia, então ela não é ovelha perdida de Israel, supostamente. Ela não é. Então, Jesus ele tá dispensando aquela mulher, ele está desprezando ela? Não, ele está querendo saber até onde ela vai. Vamos ver qual que é a dela. Tipo assim, infelizmente não posso. E ele quer ver se ela vai além daquilo ali. Depois que Jesus falou isso, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Duas informações importantes aqui agora. A primeira: depois que a mulher foi praticamente dispensada ali, olha qual foi a atitude dela. Adorou de joelhos. Quem é que adora depois de ser dispensado, gente? Diz aí pra mim. Quem é que se humilha depois de ser dispensado? Só quem quer alguma coisa. Só quem verdadeiramente está buscando alguma coisa. E mais uma vez ela vai se referir a Jesus aqui como Senhor. Mais uma vez. Observe essa atitude aqui dessa mulher. É a segunda observação. Os judeus, eles chamavam pejorativamente os gentios de cachorro. Era um termo muito pejorativo. Tipo assim, hoje quando a gente quer chamar alguém de cachorro, a gente não está fazendo elogio não, né? Então, ei, cachorro. A gente está falando que ele é fofinho, que ele é delicado, que ele é um amorzinho. Não está. Está chamando o cara de cachorro mesmo, que não presta, essa coisa toda. Não sei por que a gente faz essa associação, né? Mas se a gente for pensar, isso pode vir dessa realidade aqui, ó. Os judeus, eles chamavam os gentios de cachorro, porque os cachorros ali naquela época, eles não eram tão dóceis como os de hoje. Eles eram selvagens. Então eles destruíam, eles eram nojentos, eles mexiam em lixo.
Eles não eram esses que, poxa, vão lá para minha casa, colocar na minha cama, dormir comigo, dar uma madeirinha na boca e tal, mãe de pet, pai de pet, uma onda. Não era isso. Eles eram realmente de rua, só tinha cachorro de rua ali. Então, os judeus usavam desse exemplo. Qual era o exemplo? O que os cachorros da época eles eram? Nojentos, mexiam em lixo e tal, eram terríveis, eram selvagens, para se referir aos gentios. Eles usavam desse termo, desse exemplo, mas também, em paralelo a isso, existiam cachorrinhos domésticos. Eles eram poucos, né? Não eram muitos, mas existiam alguns. No contexto aqui dessa região, que é uma região gentílica, as pessoas, elas estão ali na margem do mar, elas têm um aspecto financeiro um pouco melhor, essa coisa toda aqui. Alguns deles tinham cachorrinhos domésticos. Eles realmente tinham cachorrinhos na sua casa que era totalmente diferente daqueles cachorros que estavam na rua. O selvagem, aquela coisa toda ali, era totalmente diferente. Só que Jesus, ao contrário aqui do que muitos de nós possamos estar pensando a respeito dessa fala dele aqui, ele está usando um sentido figurado, se referindo a esses cachorros domésticos. Jesus não está chamando a mulher de cadela. Ei, sua cadela imunda. Jesus não está fazendo isso, gente. Calma. Talvez quando você viu assim, caraca, não acredito que é o que eu estou pensando. Jesus está chamando a mulher de cadela. Jesus está sendo preconceituoso contra ela porque ele é judeu e ela é gentia e tal, essa coisa toda. Gente, a gente pode, se tem uma certeza que a gente pode ter, é que Jesus não é isso. Jesus passou horas sentado num poço, conversando com uma mulher que era inimiga, culturalmente falando. Horas, ainda ofereceu uma água para ela ali. Ela estava oferecendo uma água para ele e ele oferecendo uma água para ela. Só que o que ela estava oferecendo para ele ali, já tinha que beber de novo a água. E a água que ele estava oferecendo para aquela mulher, ela nunca mais teria sede. Então, se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, é que Jesus ele não age como os homens. Ele não age. Jesus ele não é preconceituoso. Não vamos levar para o lado social não, viu, gente? Senão a gente vai falar, uma vibe, essa coisa toda. Ele não é. Jesus ele não lida com as pessoas como nós lidamos. Jesus ele não trata as pessoas como nós lidamos. Por quê? Porque nós agimos a partir da nossa natureza humana. Jesus ele age a partir da sua natureza divina. E Jesus, como um ser divino, é um ser santo, eterno, misericordioso, gracioso, amoroso e por aí vai. Se você for com diáspora, você descobre propagandinha de diáspora, né? Então Jesus não está querendo falar aquilo que a gente está tentando imaginar aqui. Ele está se referindo aos cachorrinhos domésticos, né? Esses que são bonzinhos realmente. Jesus não está usando aqui do preconceito religioso dos judeus para falar com essa mulher e nem muito menos está chamando ela de cadela. Ele fala o seguinte: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Além de Jesus aqui estar reafirmando que a missão dele é primeiramente ao judeu e continuar testando a mulher, né? Ele está continuando testando a mulher aqui. Mais uma vez, pela segunda vez, Jesus está testando a fé daquela mulher e aonde aquela mulher quer chegar. Ele aqui provavelmente também está combatendo alguns costumes das pessoas dessa região. O que a gente já pode imaginar aqui? O judeu, ele chama o gentio de cachorro pelo exemplo dos cachorros que tem ali, porque são selvagens, não tem dono. Os cachorros de rua não tem dono. Eles comem lixo, por onde passa, espalha, suja a rua. Uma desgraça. Uma coisa assim absurda, né? Jesus ele não usa essa expressão cachorro, ele usa a expressão cachorrinho. Para nós, gente, isso talvez não faça muita diferença, porque para nós um cachorrinho é um pequenininho e um cachorro é um cachorro um pouco maior. Para nós a única diferença talvez
que tenha disso é no tamanho. Só que aqui, nos textos originais, eles estão falando de coisas totalmente diferentes. Não estão tratando do mesmo animal ali, aquela coisa toda. Porque o cachorrinho aqui é literalmente os domésticos. Quando você vê cachorrinho, você não pode jamais associar com os da rua, com aqueles que são selvagens. Mas cachorrinhos sempre são os domésticos. Sempre são aqueles que as pessoas têm na sua casa. Sempre são aqueles que têm dono. Sempre são aqueles que são alimentados. Sempre são aqueles que são cuidados. Cachorrinho aqui é isso. Mas que mesmo assim, não é certo, Jesus fala, não é certo tirar o pão que é para o filho e lançar para o cachorrinho. Jesus provavelmente está combatendo aqui um costume. Qual costume? Os cachorrinhos ali fofinhos, lindinhos, estão se alimentando melhor do que os filhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Provavelmente os animais ali, que são domésticos, que são cuidados, estão sendo mais bem tratados do que os próprios filhos, do que os próprios seres humanos. A gente pode ter o amor que for pelos animais, gente, e a gente tem que ter, mas a gente tem que entender que eles não são melhores que os seres humanos. Cada coisa no seu lugar. Então por isso nós vamos rejeitar os animais? Não. Temos que cuidar, amar, preservar, fazer o que for de bom. Mas os seres humanos são melhores que os animais. Qual que é o nosso problema em relação a isso? Os animais, eles não têm as mesmas expressões que os seres humanos. Então a gente prefere confiar nos animais. Porque os seres humanos, eles decepcionam, mentem, nos fazem sofrer e tal. A gente fala assim, eu prefiro meu cachorrinho. É ou não é? Melhor meu cachorrinho do que os seres humanos. Isso aqui, gente, na moral, tá fora, viu? Tá fora da visão criacional de Deus. Entendeu? Tenha seu cachorrinho, mas entenda o que ele é. Entenda que ele é o seu cachorrinho. Ele pode ser aquele que você cuida bem, que você dá o melhor ali, mas jamais você pode fazer melhor a ele do que a um ser humano. Jamais você pode dar uma ração top, influência da Maria aí, uma ração doideira e dar migalha para o seu filho. Jamais. Então, o texto segue: disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então a mulher, ela segue a narrativa de Jesus aqui, se apropriando de uma linguagem figurativa também, né? Ela fala, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mesmo que a comida não seja direcionada aos cachorrinhos, a criança sempre vai derrubar. Coloca o Titão lá na mesa e bota ele para comer um cuscuz para você ver um negócio. Depois, filho, tem que varrer a casa quase toda. Porque vai cuscuz para todo lado. É ou não é? Coloca uma criança para comer ali. Ela vai derrubar, ela vai espalhar ali. Ela vai espalhar aquelas migalhas ali. E o cachorrinho, que culturalmente esses cachorrinhos sempre estavam debaixo da mesa, eles eram beneficiados daquilo. A direção aqui não é para o cachorrinho, mas o cachorrinho é beneficiado. Se a criança está comendo e o cachorrinho está debaixo, e a criança está comendo e está derrubando, o cachorrinho está embaixo, está a boca aberta lá comendo. É ou não é? Então, quando nós agimos pela direção correta, o funcionamento acontece. Entendeu? Em outras palavras aqui, essa mulher, ela quer provar, nem que seja das migalhas da comida que Jesus tem para dar. Sabe por quê? Porque o mínimo que você pode ter de Jesus é tudo que você precisa. O que aquela mulher fez lá no caminho lá? Tocou na veste de Jesus. Resolveu o problema dela? Resolveu. Ela precisou abraçar Jesus? Ela precisou pegar Jesus e levar para casa? Não. Ela fez o mínimo. O mínimo que ela fez, a atitude mínima que ela teve ali, ela abraçou, ela alcançou o todo.
O que essa mulher está querendo aqui? Jesus, eu quero nem que seja das migalhas, daquilo que o Senhor destinou para o teu povo. Essa mulher aqui, gente, ela é gentia, mas ela é convertida. Entendeu? Por que ela se refere a Jesus como Senhor? Por que ela chama Jesus de filho de Davi? Ela é uma serva do Senhor aqui. É capaz que essa mulher agora é crente, virou crente. Entendeu? E olha a humildade dela, e olha o que ela está buscando aqui. Jesus, eu quero nem que seja o mínimo. Eu quero nem que seja as migalhas. Eu quero agir como um cachorrinho que estou aqui, ó, embaixo, recebendo nem que seja as migalhas, porque as migalhas alimentam, porque o mínimo que eu posso ter do Senhor, para mim é tudo. Está vendo o tamanho da fé que essa mulher tem? E olha o que o texto fala. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Então Jesus parou de testar a mulher. Por quê? Porque a mulher foi, aprovada. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Está vendo aí, gente? Jesus, então, ele está convencido da fé dessa mulher, e a filha dela foi curada. É muito interessante quando os textos bíblicos falam as palavras assim, imediatamente, no mesmo instante, porque isso, gente, não é uma forma de escrita, isso aqui é uma realidade. Naquele mesmo instante que a fé daquela mulher foi aprovada por Jesus, a filha dela foi curada no mesmo instante, imediatamente, no mesmo instante. Então a fé dessa mulher fez com que ela provasse do favor de Deus. O que ela precisou? Da fé. Se ela tivesse desistido, quando Jesus tivesse falado assim, não, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, aquilo foi uma dispensada, mano. Foi ou não foi? Se ela tivesse falado, eu nem sou a ovelha perdida de Israel, né? Então, vou atrás de um médico, vou atrás de um curandeiro aqui pela região, vou ligar para os caras aí que resolvem esses problemas. Não. A fé daquela mulher, a persistência, fez com que ela provasse do amor de Deus. E agora algumas aplicações para a nossa vida desse texto. A primeira aplicação: nunca sinta vergonha da condição que você está para se achegar a Jesus. Nunca. Eu sou muito pecador. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao reino de Deus. Mas eu estou pecando demais. Pronto. É você mesmo. É sobre esses que o favor de Deus vem. É aos pecadores. É aqueles que pecam, se arrependem e agora querem mudança de vida. É a esses. Então, nunca se envergonhe da situação, da condição que você está para se achegar a Jesus. Nunca. Jamais, jamais. Essa mulher aqui, ela era gentia. Jesus era judeu. Entendeu? Existe uma barreira aqui cultural imensa, de costumes, de tradições, mas nada disso impediu que ela se aproximasse de Jesus. Nada. Por quê? Porque ela tinha convicção do que ela queria. Ela tinha convicção do que ela estava crendo ali. Entendeu? Nunca sinta vergonha. Nunca se envergonha. Eu sou muito pecador. O favor de Deus vem para você. Se você se arrepende, se você reconhece que é pecador, o favor de Deus vem para você. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não é condicional. O amor de Deus não é por condição. Me ame que eu te amarei. Vive em santidade que eu te amarei. Não, Ele ama por quem Ele é. Entendeu? Segunda aplicação: reconheça quem está diante de ti, com temor e com tremor. A mulher, ela chamou Jesus de Senhor. Isso é reconhecer. Só chama Jesus de Senhor quem o reconhece como dono da sua vida. Quando eu falo assim, Senhor, a palavra Senhor significa dono. Quando eu falo Senhor, pense muito bem quando você for usar essa palavra, Senhor. Senhor, eu te amo. Você está dizendo, meu dono, eu te amo. Entendeu? Pense muito bem quando você for usar essa palavra.
e reconheça quem está diante de ti com temor. Quem está diante de ti? O seu Senhor, o seu dono. Entendeu? Terceira aplicação. Quem prova do mínimo em Jesus alcança o todo. Quem prova o mínimo. Claro que isso não te dá a ideia de que você tem que viver no raso. Isso não nos dá a ideia de que nós temos que viver só na superfície. Entendeu? Isso não nos dá uma ideia de que nós temos que viver uma vida cristã superficial. De que eu vou na igreja e pronto, eu alcanço o favor de Deus e para mim está tudo bem. Eu vou no domingo, Ele abençoa a minha semana e tá bom. Vou viver nisso. Não. Não. Quem prova do mínimo alcança o todo. E quando você alcança o todo, isso te faz fugir do mínimo. Quando nós alcançamos o todo que está em Jesus, nós não queremos mais só o mínimo. O mínimo pode ser a porta de entrada, mas quando nós alcançamos a Cristo, quando nós temos a Cristo, aí nós não queremos mais o mínimo. Então orar só quando convém, já para nós já não é algo mais que importa, já é algo que nos deixa mal. Quando a gente peca e se sente mal, aí é porque o Espírito já está nos convencendo de que nós provamos do mínimo e alcançamos o todo. E agora nós temos o todo e nós não queremos mais o mínimo. Entendeu? Então, a nossa reflexão hoje, gente, nessa manhã, é essa: a fé no mínimo que alcança o todo. Quando nós cremos, quando nós provamos do mínimo, nós alcançamos o todo que Deus tem. Amém? Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Queria que a gente saísse daqui hoje entendendo isso. Quem se contenta com o mínimo vai provar dos manjares do Rei na eternidade. Quem se preocupa com as coisas mínimas nessa terra, quem está com o olhar naquilo que é mínimo para essa terra, vai provar do todo na eternidade. Porque nós não nascemos para findarmos a vida aqui nessa terra, mas nós fomos criados para viver eternamente com Deus. Eu queria que você fizesse sua oração nessa manhã, sua oração pessoal.